Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Venho aqui para dar continuidade sobre o assunto de métodos de propagação de plantas da disciplina de manejo de viveiros e produção de mudas. Nós falamos nos módulos anteriores sobre produção sexual, que é a reprodução utilizando sementes. Falamos sobre a reprodução assexual, que é a reprodução que a gente utiliza partes da planta. E falamos da reprodução assexual, nós falamos da estaquia. E agora nós vamos falar da enxertia. A reprodução assexual, né, no método de propagação de plantas, é um método de reprodução em que nós utilizamos partes, né, de uma planta ou a união, né, de várias plantas para produzir uma nova planta. E agora nós vamos falar da enxertia. O que é a enxertia? O que vem a ser esse método de propagação de plantas de forma assexual? Bom, a enxertia é um processo em que ocorre a junção de duas plantas ou partes de plantas, né, que possam se unir, e essa união elas vão continuar o crescimento, e desse crescimento vai originar uma nova planta. Essa nova planta ela vai compreender duas partes. Nós vamos ter, nós chamamos, né, de enxerto, que é o cavaleiro, e o porta-enxerto, que é o cavalo, como nessa figura aqui, ó. Então, a enxertia, ela vai dar origem, né, vai ser a união de duas plantas, o cavaleiro e o cavalo. A união dessas duas plantas vão dar origem a uma nova planta. Então, isso é enxertia. Então, nós vamos ter sempre o cavalo e o cavaleiro. A planta que tem raiz e que vai receber o enxerto é chamado de cavalo. A planta que vai ser enxertada é a chamada de cavaleiro ou enxerto. Existem algumas ferramentas que são utilizadas para fazer enxertia, que nós vamos precisar dessas ferramentas para poder fazer uma enxertia de boa qualidade. O principal é o canivete, bem afiado, para a gente fazer os cortes, e eu vou mostrar quais são os cortes que são feitos nas plantas. Nós precisamos também da tesoura de poda. Nós vamos fazer coletas de ramo, nós vamos coletar o enxerto, né? Nós vamos fazer poda do porta-enxerto. Então, nós precisamos de uma tesoura para fazer a poda desse material, fazer o preparo desse material. Então, nós utilizamos a tesoura de poda. Fitas de amarração, nós vamos precisar, nós chamamos de fitilo, que são usadas para amarrar, né, a união das duas plantas. As mais utilizadas são essas de plásticos, né, de polietileno, mas a gente também pode usar o filme de PVC, o fio de ráfia, para fazer essa amarração. Eu vou mostrar para vocês em alguns momentos da aula. Outros materiais utilizados também são alicates especiais, que fazem cortes especiais na planta, que nós vamos estudar, né, como a gente consegue fazer garfagem, por exemplo, com esse tipo de alicate aqui de corte especial. E o hipoclorito de sódio, que é utilizado para fazer asepsia, limpeza dos materiais que nós vamos utilizar, para evitar contaminação, evitar transmissão, principalmente de doenças de uma planta para outra. A gente faz desinfecção dos equipamentos utilizando água sanitária, na proporção, na concentração de 1,5% a 2%. Bom, continuando. Existem 3 tipos de métodos, né, de enxertia utilizados hoje. Os mais utilizados são garfagem e borbulia, principalmente a borbulia. A encostia é menos utilizada, mas pode ser utilizada dentro da horticultura. E eu vou mostrar para vocês como que funciona cada um. O que é a garfagem? A garfagem é o método de soldar a porção de um ramo que eu vou tirar, destacar de uma planta,
Esse ramo, ele tem um número variável de gemas, tá? É um ramo novo do primeiro ano de produção daquela planta. Então, eu vou soldar esse ramo, que é chamado de garfo, que eu tirei de uma planta, em um porta-enxerto. Esse porta-enxerto, ele está colocado em um substrato enraizado, tá? E aí eu vou fazer a solda, né, da porção desses dois ramos. O garfo, ele pode ser cortado em bisel ou cunha, tá? Eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença do corte em bisel e cunha. E o porta-enxerto, ele vai ser feito esse corte, essa fenda nele, e ele está em um substrato enraizado. Ele pode estar no solo enraizado, ele pode estar em canteiros, ou mesmo em saquinhos, em vasos, tá? E ele tem que estar enraizado. Existe dois tipos de garfagem. Nós vamos ver aqui a garfagem em fenda cheia, ou também chamada de garfagem no topo. Consiste em fazer o quê? Eu vou pegar o porta-enxerto, né? Esse porta-enxerto num substrato, num recipiente. Vou cortar a parte aérea dele, mais ou menos a 15, 20 centímetros do solo, aqui da região do colo, né? Do solo da planta. Cortei, vou tirar essa parte aérea. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte no topo desse material, vou abrir esse material e eu vou, em forma de fenda, né? E eu vou encaixar o porta-enxerto nela. Vou fazer o encaixe do porta-enxerto nela, vai ficar assim. Vou encaixar. Depois de encaixar o porta-enxerto, esse corte aqui em bisel, né? Esse corte em Vzinho aqui, do enxerto, encaixei, vou fazer a amarração. Esse corte aqui embaixo do porta-enxerto, ele tem mais ou menos de 2 a 5 centímetros de comprimento, tá? Faço o corte, encaixo e amarro. Esse tipo de garfagem em fenda cheia é muito utilizada para caules de diferentes diâmetros, plantas que têm caules de diferente diâmetro. Então, desculpa, aqui não é corte em bisel, é em cunha. Você corte em cunha. Bisel é só um lado. Eu vou mostrar para vocês. E aí eu faço essa introdução e amarro. Enxertia por garfagem, chamada de fenda cheia ou no topo. Garfagem em fenda simples, o que eu faço? O enxerto, o garfo e o porta-enxerto são feitos cortes nos dois, né? A gente tira do porta-enxerto a parte aérea, então a gente arranca, e o corte é feito em bisel. Esse é o bisel, é só um lado, só um ladinho. Cunha, a gente corta em V, né? Dos dois lados. E bisel é só um ladinho. O garfo também é feito o corte, né? Em bisel, em um lado. O que eu vou fazer? Eu vou unir os dois através desse corte que foi feito em bisel. O diâmetro dos caules das plantas que vão ser feita essa união devem apresentar o caule, o diâmetro de caule bem parecido, para evitar com que ocorra deslocamento do garfo aqui, do porta-enxerto, aumento de contaminação, principalmente sobrar células aqui, sobrar como são, se for de diâmetro diferente, sobrar casca aqui e ocorrer contaminação por micro-organismos, crescimento de fungos, aumento da umidade aqui dessa região e diminui o pegamento dessas células, diminui a soldação dessas células aqui. Então, eu encosto e amarro. E eu tenho que fazer uma amarração perfeita, bem forte, porque pode ocorrer deslocamento, né? Esse garfo pode descer, e aí tem baixo pegamento dessa união aqui, célula a célula. Ok? O que eu faço após a enxertia, né? Em garfagem, tanto em fenda simples e no topo.
que a gente precisa fazer na pós-enxertia? Eliminar as brotações que surgirem, principalmente na garfagem, eliminar as brotações que ficam abaixo do enxerto. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma garfagem em fenda cheia, né? Aqui está o meu porta-enxerto e aqui eu coloquei um enxerto. Um ramo que eu retirei de uma planta que eu quero enxertar, né? Uma planta que eu quero fazer a enxertia dela, do ramo novo, né? Do primeiro ano de produção. Retirei esse enxerto. Tem vários números de gemas, estão vendo? Aqui tem várias geminhas. Fiz o corte aqui no meu porta-enxerto que estava enraizado, tem folhas. Cortei a parte aérea, fiz a enxertia, a garfagem, amarrei aqui com fitilo de plástico e o que eu vou fazer? Vou eliminar as brotações aqui de baixo. Vou pegar essas brotações aqui de baixo e vou eliminar elas. Para quê? Para evitar competição entre essas folhas aqui que estão sendo nutridas pelas raízes da planta com aqui o pegamento, né, a soldura das células entre porta-enxerto e enxerto. Então, para evitar que essas folhas aqui usem nutrientes e diminua o pegamento aqui do meu enxerto, eu retiro essas folhas e fico observando o pegamento desse material. Quando esse material aqui pegar, eu venho e retiro o fitilo. Muito bem. Segundo método de enxertia, nós chamamos de borbulha. O que é a borbulha? Eu vou usar borbulhas, que nós chamamos de borbulhas, que são brotações de um ramo, tá? Um ramo verde, um ramo de brotações verdes do ano, novos, são brotações novas, que tem borbulhas que são essas geminhas aqui. E essas gemas, elas vão ser inseridas numa outra planta. Como? Mais ou menos, vamos falar assim, nós temos dois tipos de borbulha, chamada de T normal e T invertido. A borbulha em T normal, o que eu vou fazer? Eu vou retirar a borbulha, que é a gema, né, do ramo novo, como eu coloquei aqui, é uma brotação verde. Conseguem ver aqui, é uma brotação verde, eu retirei essa borbulha de um galho, de uma planta, que eu quero reproduzir essa planta. Vou no meu porta-enxerto, que tá lá no substrato, tá lá no saquinho, no vaso, no próprio solo mesmo, no chão. Vou fazer um corte nesse porta-enxerto, só vou cortar a casca, tá? Eu não vou cortar fundo, só vou tirar a casca. Esse corte é em formato de um T normal. Vou cortar mais ou menos aqui 2 centímetros para horizontal e 3 centímetros na vertical. Esse corte eu vou tirar somente a casca. Daí o que eu faço? Eu faço a inserção desse material, da borbulha, nesse corte que eu fiz no porta-enxerto. Então, eu vou pegar a borbulha que eu retirei do ramo, da planta que eu quero reproduzir, e vou adicionar no porta-enxerto, através desse corte. Como que eu vou fazer o encaixe dessa borbulha? Como é em T normal, ela vai ser encaixada de cima para baixo. Aí nós temos a borbulha em T invertido. Como que é? É parecido com o T normal, só que eu vou fazer um T de cabeça para baixo. Eu vou vir aqui mais ou menos com 3 centímetros no corte na casca aqui na vertical e na horizontal mais ou menos 2 centímetros. Retiro a borbulha da planta que eu quero reproduzir, né, que eu quero clonar ela através da enxertia. Vou retirar esse material e vou fazer a inserção no porta-enxerto de baixo para cima. Então, eu venho aqui, ó, e só adiciono, só levanto a casca. Adicionei essa borbulha dentro do corte que eu fiz, amarro. Amarro e fico esperando esse material aqui ter soldura na célula a célula, esse material pegar. E daqui
essa gema vai germinar e produzir uma nova planta. Essa gema aqui, ela vai dar origem a uma nova planta. Mais ou menos esse corte aqui do T, ou T normal ou T invertido, ele é feito a 20 centímetros do balainho aqui deixa eu achar a imagem aqui do balainho. Aqui, mais ou menos a 15, 20 centímetros da região do solo aqui, ó, do saquinho, ou que o pessoal chama de balainho, ou do vaso, tá? Aqui da região do solo. Muito bem. Então, nós falamos em borbulia, que é utilizar borbulhas, que são gemas, né, de novas, verdes, chamadas de borbulheiras também, de uma planta que eu quero reproduzir, reproduzir essa planta, né, quero clonar essa planta, e aí eu faço o corte em T normal ou T invertido. O que eu tenho que fazer pós-borbulia? Fiz as borbulhas, enxertei, né, coloquei a gema, a borbulia, amarrei e aqui ó, eu fico esperando ela pegar, né, ter a união e sair aqui a brotação. O que eu tenho que fazer? Para essa brotação aqui ser forte e toda a energia da planta, para crescimento toda a energia da planta ser direcionada para crescimento dessa gema, eu faço o que a gente chama de dobramento da parte aérea, aquela parte aérea que sobrou aqui do porta-enxerto, eu dobro ela, vendo aqui, ó, nessa foto, faço dobradura, dobradura é boa, né? Faço a dobradura da parte aérea e fica só a gema para cima. O que vai acontecer? Eu estou quebrando, estou diminuindo a saída dos nutrientes, né, que estão aqui nas raízes da planta, absorção de nutrientes. Estou diminuindo o movimento desses nutrientes para a parte aérea, para as plantas, das folhas aqui da parte aérea do porta-enxerto, para se concentrar aqui, ó, nessa gema que eu inseri no enxerto. Então, quando eu faço essa dobradura, eu quebro a dominância apical, eu diminuo a saída de nutrientes das raízes para aqui para a parte aérea, e aí ela fica concentrada no pegamento aqui da brotação, né, da borbulha. Após fazer isso, mais ou menos 10, 15 dias, eu tenho que eliminar, depois que pegou, né, eu vejo o pegamento, tá verdinho, pegou, eu elimino o fitilho aqui, né, a amarração, e eu pego e corto essa parte aqui, que eu dobrei, com uma tesoura de poda, tá? Aí depois, o que eu vou fazer? Para essa borbulha aqui crescer retinha, né, crescer aqui para cima e retinho, não crescer na lateral e cair, eu faço tutoramento. Eu coloco aqui uma madeirinha ou um arame, eu faço uma amarração e aí ela vai crescer de forma linear, né? Ela não vai cair, a parte aérea vai crescer de forma linear. Porque o que importa aqui pra gente? É essa planta que soldou aqui, ó, da união das duas, né? Do porta-enxerto e do enxerto. Essa planta aqui vai crescer pra gente com as características principais das duas plantas, características ótimas das duas plantas, e é ela que a gente vai usar para produzir. Então, eu preciso tutorar para ela crescer retinha, tá? Evitar a formação de copa caída. E outra coisa que eu posso fazer também é o desponte, fazer o corte aqui, ó, mais ou menos aqui da parte aérea, da ponta depois que pegou do porta-enxerto, para formar uma copa mais arredondada. Então eu faço um corte aqui em cima, retiro a ponta dessa brotação que cresceu e aí eu formo uma nova planta com uma copa mais cheia. O método agora da encostia. Encostia, nós temos a encostia lateral simples. E o que é esse método? Né? É um método em que
eu vou pegar dois porta-enxertos, tá? Dois materiais que estão em solo, em saquinho aqui, ou, por exemplo, no balainho ou em vasos, estão em algum recipiente com raiz. Vou fazer um corte na metade, né, do caule de um deles e na outra metade do outro. Vou fazer a união lateral, vou encostar um no outro. Encostei, o que eu vou fazer? Amarrar. Amarro e espero esse material pegar, ficar verdinho, pegar e dar origem à nova planta. É utilizada com sistemas radiculares independentes, né? Plantas com sistemas radiculares independentes. Eu posso também fazer com uma planta mais velha e uma planta no saquinho mesmo. Eu posso pegar um galho de uma planta mais antiga e unir, né, com o porta-enxerto de outra planta e faço a amarração até pegar esse material, ok? Era isso, né, que a gente tinha para falar sobre a enxertia. A enxertia é um método de reprodução assexual de plantas muito utilizado hoje em dia, né, principalmente na fruticultura, para quem vai trabalhar com frutas. É um método rápido, principalmente quando se utiliza a borbulia, né? Uma pessoa que faça, né, um enxerto bom e rápido. É um método que a gente consegue fazer em casa, principalmente em casa de vegetação, de uma forma mais eficiente. E o próximo ponto que nós vamos falar, e eu venho depois com uma próxima aula, é a propagação em laboratório. E aí, isso aí é um assunto para o próximo vídeo. Valeu, galerinha. Qualquer dúvida, só escrever para mim aí nas mensagens. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais. Muito obrigada. E boa semana para vocês.